Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando no estudo do Livro dos Espíritos, ainda na parte segunda, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos na questão 377, onde Kardec pergunta: o espírito do alienado se ressente, após a morte, do desarranjo das suas faculdades? Porque nós estamos estudando aqui essa parte da espiritualidade, onde falando de deficientes mentais, de loucura. Então, Kardec vem sempre perguntando se a loucura leva ao suicídio, vem perguntando uma série de coisas que os espíritos ficam esclarecendo para nós. E nessa questão ele quer saber se que o espírito do alienado, aqui, por exemplo, ele não sabe nada, não está se reportando a nada, se ele se ressente após a morte do desarranjo das suas faculdades. E a resposta dos espíritos é a seguinte: pode se ressentir por algum tempo após a morte, até que esteja completamente separado da matéria. Então não é imediatamente que ele vai se recompor no mundo espiritual, porque ele ficou um tempo aqui, né, com suas faculdades em desarranjo. Então ele vai desencarnando, ele pode se ressentir algum tempo após a morte, até que ele esteja completamente separado da matéria, ou seja, se livre mesmo de todos os laços. E isso não quer dizer apenas desencarnar, porque às vezes o desencarnado demora muito para se despojar de todos os laços da matéria. Como homem, dá um exemplo, como homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhou. Às vezes nós despertamos de um sono e muitas vezes a gente nem sabe onde que a gente está, principalmente quando a gente viaja assim, a gente às vezes pensa que está em casa, depois que a gente percebe que não está na nossa casa. Então, assim também a pessoa que tem um desarranjo nas faculdades, né, um desajuste, quando chega no plano espiritual, não é imediatamente que ele recobra as suas faculdades, mas ele tem que se despojar, se desprender. Quanto mais ele se desprende da matéria, ele vai recobrando as suas faculdades. E na questão 378, ele continua perguntando como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte. Como que essa alteração que existe aqui no cérebro físico pode reagir, né, sobre o espírito após a morte? E a resposta é a seguinte: como uma lembrança. Então, essa alteração que existia aqui quando encarnado, nesses deficientes, nessas pessoas que tinham esses desarranjos cerebrais, ele vai reagir após a morte como uma lembrança, um peso sobre o espírito. E como não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, lhe é sempre necessário um certo tempo para ficar consciente. É o que nós falamos, não é de imediato que ele vai tomar consciência dele mesmo. É por isso que quanto maior a duração da loucura durante a vida, mais tempo dura o incômodo, o constrangimento após a morte. Se ele permaneceu muito tempo nessa situação, ele também vai ter um tempo mais longo para se recompor. O espírito livre do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus laços. Então,
fica claro que não é imediatamente que a gente se livra de muitas coisas do corpo, né? Das impressões, né? Mas quando a gente fica livre pela desencarnação, a gente leva algum tempo. E nesse caso, especialmente, quando a alteração do cérebro, o desarranjo das faculdades mentais, então o espírito leva mais um tempo, ele se ressente lá no plano espiritual, até que ele possa retomar o seu equilíbrio. E André Luiz, estudando essa questão, nos fala do desequilíbrio. E ele dá uma recomendação seguinte: evite as atitudes que levam ao desequilíbrio da convivência diária. Porque nós sabemos que tudo que acontece aqui vai refletir no plano espiritual, quando a gente deixar esse plano terreno. Então, este conselho de André Luiz é muito bom, porque se a gente, evitando aqui as atitudes que levam o desequilíbrio na nossa convivência diária, nós vamos partir para o plano espiritual com mais possibilidades de logo estarmos livres desses laços que nos unem à matéria, que ficam às vezes por um determinado tempo. Mas quais são os desequilíbrios que André Luiz fala? O egoísmo que isola as pessoas, a vaidade que nos distancia uns dos outros, o orgulho que faz com que a gente despreze as pessoas, a hipocrisia que engana, a violência que brutaliza. As pessoas que são violentas, elas são brutalizadas, né? Quando elas perdem a noção, elas ficam assim, como que aqueles seres brutos mesmo, né? A intolerância que dificulta o quê? O entendimento entre as pessoas, o ciúme que tortura, a inveja que agride, a intriga que afasta. Quantas vezes a intriga não afastam pessoas amigas ou afastam até pessoas dos nossos familiares, às vezes, por causa de intriga, de fofocas, né? O ódio que separa as pessoas. Então, são esses os desequilíbrios mais comuns que André Luiz nos aconselha para evitarmos, porque essas atitudes que vão levar ao desequilíbrio da nossa convivência diária. E ele fecha essa recomendação da seguinte forma: o desequilíbrio da mente é expiação imposta ao espírito na vida material. Então vamos ficar bem cientes que todo desequilíbrio da nossa mente é uma expiação imposta ao espírito na vida material. Contudo, tenha a certeza de que a pior loucura é aquela que você pode evitar e não evita. Então, tem muitas situações que nós podemos evitar e não evitamos. E daí torna-se um desequilíbrio para nós. E depois vivemos aqui nesse desequilíbrio, vamos ao plano espiritual e depois de algum sofrimento por lá, porque a gente sabe que todo desequilíbrio vai nos levar a um sofrimento, nós vamos reencarnar tendo que expiar todas essas situações. Então é melhor que a gente fique ciente de tudo isso antes, né? Agora nós vamos passar para um trecho do Livro dos Espíritos, ainda nessa segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, o mundo espírita, que é a infância. Nós vamos falar agora, Kardec vai nos
vai nos esclarecer sobre a infância. E eu vou ler um comentário aqui do rodapé, um comentário do tradutor desse livro que nós utilizamos, a respeito da infância. Um impulso filosófico nasce nessas linhas para todo pensador da educação. Porque quando nós falamos em infância, nós já vamos pensar na educação dessas crianças, ou dos agentes pedagógicos da sociedade humana. Compreender a criança como um espírito a trazer manifestações e memórias espirituais que retornarão com ênfase por volta do seu segundo a terceiro setênio, que é uma época dos 14 aos 20 anos. Então, vejam bem, nós temos que compreender a criança como um espírito, que vão trazer essas manifestações e memórias espirituais por volta dos 14 aos 20 anos. Enquanto ela está naquela fase primeira da infância, ela ainda não está tendo essa recordação ou retornando essas memórias espirituais. Mas quando ela chega nessa fase da adolescência, que vai dos 14 anos até os 20 anos, ela vai retomando tudo isso, né? A infância é um período na história de cada alma em que ela mesma receberá novas impressões e que, somadas às que carrega das suas vidas passadas, alterarão mais ou menos conforme cada ser o curso da sua história. Então ela tem esse período da primeira infância, onde ela vai adquirir, né, ela vai poder ser educada, ela vai adquirir novos conceitos, porque depois, nessa idade de 14 a 20 anos, vão retornar o que ela já é como espírito. Porque é um espírito, né, que está aí no curso da sua história, como ele fala aqui. Pais são os primeiros educadores a formar nessa matéria-prima da inocência os novos hábitos que, misturados aos velhos, possibilitarão crescimento, evolução, superação, aperfeiçoamento, enfim. Então, olha aqui a missão dos pais. São os primeiros educadores. Quando, nesse primeiro período da infância, nessa matéria-prima da inocência, porque ainda dá para a gente colocar os conceitos que ficarão na criança, né? Dos novos hábitos que ela precisa ter, que vão ser misturados aos velhos hábitos quando ela retornar para ela, né? O que ela carrega nas vidas passadas. Então, essa educação nessa primeira infância, somado depois com os velhos hábitos que as crianças trazem no espírito, vão possibilitar o quê? O crescimento, a evolução, a superação, o aperfeiçoamento delas. Então, é muito interessante a gente ver quão importante é a educação nesse período. E começando então nesse tema, na questão 379, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto. Então, baseado em todos os ensinamentos que os espíritos nos trazem, Kardec já fez essa pergunta: se o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto. E a resposta é: pode ser até mais se o seu progresso é maior. Então não é porque está ali criança que aquele espírito não é desenvolvido.
pode ser até mais desenvolvido do que de um adulto se ele tem o seu progresso evolutivo, se é maior. São somente seus órgãos imperfeitos que se opõem à sua livre manifestação. Se não fossem os órgãos que não dão ainda condição da livre manifestação do espírito, ia se manifestar como um adulto mesmo, né? Ele age em função do instrumento com a ajuda do qual pode se manifestar. Como os órgãos ainda estão em desenvolvimento, ele vai agir de acordo com isso. Mas isso não quer dizer que o espírito não é tão desenvolvido. Ele pode ser até muito mais desenvolvido do que de um que já se encontra adulto, na fase adulta. E na questão 380, o espírito de uma criança em tenra idade, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos coloca contra a sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Resposta: quando se é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar toda a intuição de um adulto. Então, é claro, né, que quando se é criança, os órgãos da inteligência ainda não têm um desenvolvimento. Ela não tem um conhecimento que já tem um adulto, ela não tem o desenvolvimento da inteligência que já tem um adulto. Então, ainda ela vai pensar como criança. Ela tem, com efeito, uma inteligência muito limitada, esperando que a idade venha a amadurecer sua razão. Por isso que, então, existe esse processo da infância e depois, no processo da adolescência, até a juventude, o espírito vai retomando aquilo que ele já é, juntando com a educação que ele já teve na infância, ele vai então ser ele mesmo, ele vai se mostrar da maneira como ele é. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Só se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, não é possível que uma criança haja, né, tenha uma inteligência de um adulto, porque ela tem ainda os órgãos limitados. A não ser exceções que a gente vê de crianças que têm um quociente intelectual muito elevado, mas isso aí é um caso que é exceção. A maioria não, age mesmo como criança, pensa como criança por causa dos órgãos que ainda não permitem, né, que a inteligência esteja totalmente desenvolvida. E Kardec faz um comentário seguinte. Uma observação dá apoio a essa resposta. Os sonhos de uma criança não possuem o mesmo caráter de um adulto. Quando a criança conta dos sonhos dela, ela sonha como criança, ela não possui o mesmo caráter de um adulto. O objeto é quase sempre pueril, o que é um índice da natureza das preocupações do espírito. Então, o espírito está preso ali, naquele corpo, e conforme os órgãos vão se desenvolvendo, ele também vai podendo se manifestar de uma maneira melhor. Na questão 381, na morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior. Digamos assim, o espírito reencarnou como criança. Ele tinha um determinado tempo aqui no nosso mundo material. E a criança desencarna, né? E volta para o plano espiritual. Será que o espírito vai retomar imediatamente a sua consciência, o seu vigor anterior? É isso que Kardec perguntou. Resposta: deve
Deve retomar. Deve. Pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Quer dizer, o certo é retomar a sua espiritualidade da maneira como era, né? Como se concebia como espírito. No entanto, não retoma sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa, quer dizer, quando não mais existir nenhum laço entre o espírito e o corpo. Falo outra vez que essa separação completa que os espíritos estão falando não é somente quando são desligados os laços do corpo, mas leva um tempo para que o espírito retome no plano espiritual a sua consciência, porque ele ficou preso às vezes, algum laço ficou na matéria. Enquanto ele não cortar todos esses laços, enquanto existir ainda algum laço que prende o espírito ao corpo, ele não vai retomar totalmente o seu vigor anterior, ou seja, a sua consciência como espírito. Na questão 382, o espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Vamos dizer que o espírito da criança, durante a infância, né, ele fora do corpo lá, será que ele sofre o constrangimento dessa imperfeição dos órgãos? Ou ele encarnado, ele tem alguma consciência desse constrangimento? Os espíritos falam que não. Esse estado é uma necessidade, está na natureza e segundo os desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Olha só então, o espírito encarnado da criança, ele não vai sofrer com esse constrangimento dos seus órgãos que vai impor, né? A imperfeição dos órgãos vai impor esse constrangimento para ele, porque que é uma necessidade. Quando o espírito reencarna, ele tem uma necessidade desse período. Ele não tem aquela necessidade durante os 9 meses que ele fica no ventre da mãe, de se desligar de tudo anteriormente. Depois ele se liga aqui, quando ele nasce aqui, é um zero de novo. É um livro em branco para ser escrito. Claro que a memória espiritual vai guardar o que ele é, mas ele não tem ainda consciência, porque é uma necessidade dele. Está na natureza essa necessidade. E é um tempo de repouso para o espírito. Esse tempo da infância faz com que o espírito tenha um repouso. E deve ser bom mesmo. Se a gente lembra que quando a gente era criança, a gente não tinha as preocupações que tem um adulto. A não ser que a criança já seja uma criança mais assim adiantada, né? Na sua inteligência, que ela percebe, mas a maioria das crianças vive aquela vida tranquila da infância, não com as suas coisinhas ali, seus brinquedos, né? As suas vontades, as suas preferências. Então é um tempo de repouso para o espírito, necessário. Na questão 383, qual a utilidade para o espírito de passar pela infância? Vamos ver que Kardec vai cercando de todo jeito para a gente ter aqui um esclarecimento completo a respeito do assunto que está sendo focado aqui. Agora ele está perguntando, mas então, vejam bem, se é uma necessidade de repouso, né, para o espírito,
Então, qual a utilidade para o espírito ao passar pela infância? E olha a resposta. O espírito, ao encarnar com vistas a se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar em seu avanço, ao qual devem também contribuir os que estão encarregados da sua educação. O espírito, ao encarnar com vistas a se aperfeiçoar, todos nós encarnamos com vista a nos aperfeiçoar. Então, nessa fase, ele é mais acessível às impressões que recebem, ou seja, a educação que ele vai ter, e que pode ajudar em seu avanço, ao qual devem também contribuir os que estão encarregados da sua educação. Mais uma vez aqui, os espíritos estão falando da responsabilidade dos educadores, tanto os pais como os avós, as pessoas que têm o encargo da educação de crianças, os professores. Então, vejam bem que deixa bem claro que é uma necessidade que ele recebe essas impressões como criança, ela é mais dócil, ela está na sua ingenuidade, que isso aí vai fazer diferença depois naquela fase que nós vimos que ela vai retomar verdadeiramente o que ela é. O espírito vai se mostrar totalmente do jeito que ele é. E Regis Simonetti faz um comentário a respeito dessa questão, 383, no seu livro Viver em Plenitude. E ele tem como título esse comentário dele, Um Curso Básico de Vida. E ele conta aqui que Licurgo foi convidado a falar sobre a educação. Licurgo era um educador da antiguidade. E ele foi convocado a falar a respeito da educação. Então, o que ele fez? Ele morava na Grécia, em Esparta, ele aceitou, mas ele pediu 1 ano para preparar o material que ele ia apresentar. Mas como? Aquele homem tão inteligente precisava de 1 ano para preparar esse assunto, esse material? Por que um homem tão sábio ocuparia tanto tempo? Mas, exigência aceita, foi o prazo cumprido. Então ele, diante da multidão que compareceu para ouvir os conceitos, trazia 2 gaiolas. Numa estavam 2 cães e na outra 2 lebres. Essa é a lição que ele iria dar. Sem nada dizer, tirou um animal de cada gaiola, soltando-os. Em instantes, o cão estraçalhou a lebre. Libertou em seguida os restantes. O público estremeceu, antevendo nova cena de sangue. Surpresa! O cão aproximou-se da lebre e brincou com ela. Esta correspondeu sem nenhum temor às suas iniciativas. Aí está, senhores, esclareceu Licurgo. Por que pedir prazo tão extenso preparando esses animais? O melhor discurso é o exemplo. O que mostrei exemplifica o que pode a educação, que opera até mesmo o prodígio de promover a confraternização de 2 seres visceral e instintivamente inimigos. Então ele levou 1 ano educando o cão e a lebre para ficarem amigos. E os 2 que ele soltou antes eram 2 que cumpriram a natureza.
que o cão, quando enxerga a lebre, ele sai correndo atrás mesmo, para comê-la, para matá-la. Mas com a educação, o que aconteceu? Ele conseguiu que eles se brincassem, se tornassem amigos. Então está aí uma prova do que pode a educação com as nossas crianças. Nosso programa hoje já está terminando. Voltaremos então no próximo, continuando esse nosso assunto sobre a infância. Claudete Moura, para o divulgar.net.